Fala galera, Davi Tavares aqui, canal Evangelho Casca Grossa. E o papo de hoje no canal é Iron Maiden. E nós vamos falar especificamente sobre o mais recente álbum da banda, intitulado Senjutsu, que significa tática e estratégia. E desde já eu queria dizer para você que o que eu vou falar aqui a respeito desse disco da banda Iron Maiden, você nunca ouviu em nenhum outro canal. Eu cheguei a assistir várias análises muito interessantes a respeito do CD e tem muita gente afirmando que esse é o CD mais importante do ano e alguns vão mais além. Dizem que esse CD surgiu na hora certa e é o mais importante álbum de rock and roll do momento, porque em uma época no qual o rock and roll voltou para a pegada underground, onde o rock and roll deixou de ser muito viralizado, a banda clássica Iron Maiden lança esse disco que causou um certo impacto na indústria musical. E é uma banda que veio lá da época do LP, é uma banda muito antiga que surgiu ali no começo dos anos 80. E é muito interessante que, mantendo o mesmo som, mantendo a mesma pegada e mantendo a mesma mensagem, o Senjutsu do Iron Maiden conseguiu fazer muito sucesso mesmo nessa época no qual o rock and roll se tornou muito marginalizado. E eu queria falar especificamente para você a respeito da mensagem desse CD. Mas claro que eu não vou falar sobre a letra de todas as músicas, mas eu vou fazer uma introdução a respeito do que significa esse álbum, qual é a mensagem que a banda está levando, porque eu percebi que as pessoas fizeram várias análises muito legais a respeito do instrumental, a respeito do estilo musical desse novo álbum da banda, fizeram comparações com antigos álbuns da banda, mas muito pouco se falou a respeito da mensagem, da letra desse álbum, que é o mais importante. Então, como eu falei para você, Senjutsu é um termo japonês que significa tática e estratégia. No entanto, a palavra ela tem outras aplicações, né? Pela etimologia sen, pode significar sábio, eremita ou mago, enquanto jutsu determina arte, caminhos, meios. Com essas duas interpretações, faz sentido pensar em Senjutsu como sendo uma estratégia de combate que leva a tática em consideração antes de tudo, algo que um sábio certamente faria. Agora nós vamos entrar diretamente aqui na letra da canção, e à medida que eu vou lendo para você a letra da primeira música do CD, que inclusive a primeira faixa do álbum é Senjutsu, é o tema do próprio CD, Tática e Estratégia, e a partir dessa primeira faixa do CD dá para você ter uma ideia do que virá nas próximas músicas, né? E futuramente eu pretendo fazer vídeo falando a respeito de outras faixas da música, mas vamos introduzir isso à medida que eu vou lendo, eu vou explicando para você qual o entendimento que eu tive e como isso pode ser importante, que tipo de ensinamento essa primeira faixa pode trazer para a minha vida e para a sua vida. Deixando bem claro para você, galera, que música não é apenas para você curtir, rock and roll não é apenas para você bater cabeça, mas cada música ela tem um significado, ela tem uma mensagem para a vida. Muitos dizem, por exemplo, que o ser humano ele não consegue viver sem música. Ou seja, muitos estudiosos dizem que o ser humano que não tem a música como parte da sua vida, essa pessoa ela tem tendência ao suicídio, tem tendência à depressão. Então é muito interessante quando você for ouvir um álbum, você não apenas curtir o som, mas você procurar entender que tipo de mensagem você está trazendo para si. E essa música ela começa da seguinte forma: soe o alerta ao som dos tambores, acenda as sinalizações para todos eles, chame às armas os homens de toda parte. Precisam lutar agora, pois o orgulho da dinastia está em jogo. Então, primeiramente, deu para você entender que o cenário desse álbum é um cenário de guerra, é um cenário de batalha. E no começo dessa música você percebeu que os tambores são tocados, sinalizando que o inimigo está chegando, sinalizando que a nossa dinastia está em perigo. O que seria uma dinastia? A dinastia é uma linhagem de uma família, é uma linhagem de um certo povo. Então, essa música ela começa nos dizendo que havia uma dinastia, havia uma trajetória,
Havia uma família que segue princípios, havia um povo que estava correndo o risco de deixar de existir por causa de um ataque surpresa de um inimigo. E a letra continua. Os invasores se repelem do norte. Cuidado com os nômades que vêm das campinas. Os campos do norte são inundados com todos eles, bloqueando as tribos que invadem vindas do nosso sul. Eu queria falar algo bem sério para você aqui. A vida, ela é uma guerra. A vida, ela é uma batalha. Todas as vezes, cara, que você ouve falar de guerra, ouve falar de batalha, a primeira coisa que vem na sua cabeça é espada, é tiro, é Primeira e Segunda Guerra Mundial, é União Soviética. Mas eu quero dizer para você que a guerra mais importante que existe não é a guerra que você vê nos filmes, não é a guerra que você lê na história, mas a principal guerra que nós precisamos enfrentar todos os dias é a guerra da vida. Eu e você precisamos estar alertas ao ataque inimigo. Eu e você precisamos vigiar quando o inimigo, de surpresa, tenta destruir a nossa trajetória, tenta destruir os nossos sonhos, tenta destruir a nossa dinastia. E a letra da música, nessa segunda estrofe, ela fala a respeito da invasão dos nômades que vêm das campinas. E os nômades, nos tempos antigos, eram grupos de pessoas que não tinham um local fixo para viver. Então, qual era a vida de um nômade? A vida dos nômades era invadir terras alheias, era destruir dinastias, era destruir vida de pessoas para que eles ocupassem aqueles lugares. Eu quero dizer para você que na vida isso vai aparecer muito. Muitas das vezes o nômade que vai invadir a sua vida para tentar lhe destruir, para tentar ocupar o teu lugar, para tentar destruir o teu sonho, talvez seja o seu melhor amigo. E sabe o que eu percebo? Tem muita gente que está se isolando. Eu percebo que tem muito jovem hoje que está deixando de conviver com pessoas, ainda mais nessa época do advento da internet, das mídias sociais. Tem uma galera que deixa de conviver por medo. Eu já conversei com muitas pessoas assim recentemente, ou seja, a pessoa ela se comunica bem, a pessoa é talentosa, a pessoa ela tem uma simpatia na sua maneira de conviver, mas eu percebo que muitas das vezes essa pessoa ela se isola por causa de decepções que ela teve na vida. E o que acontece? Ela começa a ficar com medo dos nômades da vida. Ela fica com medo. Bem, eu já fui traído em relacionamentos, eu já fui traído por pessoas que eu acreditava. Eu não quero que mais um nômade, mais uma pessoa invada a minha vida e me destrua novamente. E destrua o resto de alma que ainda restou dentro de mim. Mas eu quero dizer algo bem sério para você. Essa música ela começa nos dizendo que nós fazemos parte de uma dinastia. E a lição que nós aprendemos aqui é que na vida existem as pessoas que querem nos destruir, mas também existem pessoas que querem nosso bem. Existem pessoas que estão decididas a sonhar os nossos sonhos, a crescer conosco. E sabe o que deve estar faltando na sua vida, cara? Uma família além da família biológica. Talvez dentro de casa você não se dá bem com a mãe, você não se dá bem com o pai. Talvez nem pai nem mãe você tem mais. E talvez a sua vida se resumiu apenas ir para o trabalho, ir para a escola e curtir a vida no final de semana. Eu quero dizer para você que se você não caminha com uma equipe, se você não defende uma dinastia, você está em perigo. Você está correndo para a depressão, você está correndo para o suicídio. Você precisa fazer parte de um povo. Você precisa fazer parte de uma família. E a música continua. Bloqueando as tribos que invadem vindas do nosso sul. Reunimos a todos para o chamado. Podemos ouvir de longe o som dos tambores distantes. E eles precisam de todos na muralha. Preste atenção, quero falar algo ainda mais sério para você. Você não nasceu por acaso. Você não nasceu para passar pela infância, passar pela adolescência, encerrar a escola, começar a faculdade, terminar a faculdade, constituir uma família. Você não nasceu para ser uma repetição de uma vida comum, mas você nasceu para uma missão. Sabe o que deixa muita gente depressiva? Sabe o que faz com que muita gente se torne alguém desistido da vida, se torne alguém feliz? É a falta de um propósito. É a falta
de uma missão maior. Tem uma passagem na Bíblia Sagrada que eu gosto muito, que estava em Eclesiastes, que o rei Salomão ele fala algo mais ou menos assim: lembra do teu Deus nos dias da tua juventude, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos nos quais você dirá, nesses anos eu não tenho prazer. Ou seja, Salomão está falando que a pior coisa que existe é você viver sua juventude toda sem viver um chamado, sem viver o propósito. Ele está querendo nos dizer que a pessoa que não se lembra de Deus durante a sua juventude, essa pessoa ela vai chegar na idade mais velha e ela vai se tornar uma pessoa doente, porque ela não vai ter prazer em lembrar do que ela viveu no passado. Porque a pessoa que ela vive sem Deus, quando ela chega na fase adulta, quando ela chega à idade mais velha, essa pessoa ela apenas colhe o fruto amargo das suas más escolhas. E uma coisa interessante, antes de continuar a mensagem dessa canção do Iron Maiden, eu não sei se você sabia, você que é fã da banda, você que é fã do Iron Maiden, eles sempre foram muito criticados ali na época que eles surgiram. Porque naquela época ali dos anos 70 e do início dos anos 80, o discurso de toda a banda de rock and roll clássica era sexo, drogas e rock and roll. E você vai encontrar na internet até mesmo o vídeo de entrevista do próprio Axl Rose ali do Guns, falando que nunca queria ser como os caras do Iron Maiden, né? Tanto o Axl como outros membros de bandas clássicas que surgiram na época do Iron Maiden não curtiam o fato de o Iron Maiden rejeitar o lema principal do rock and roll naquela época, mas o Iron Maiden decidiu seguir um caminho diferente. Eles decidiram seguir um caminho de apresentar uma mensagem na sua música. Ou seja, eles sempre apresentaram na canção deles uma lição de vida, uma lição de conduta. Por isso que hoje você percebe que de todas as bandas clássicas que estão em atividade hoje, você bota aí o AC/DC, o Metallica, o próprio Guns N' Roses, eles são os que estão atualmente com uma projeção maior. Eu não estou dizendo que eles são a melhor banda, mas eles são a banda que conseguiram se preservar de uma forma melhor. Porque eles decidiram deixar de lado esse lema sexo, drogas e rock and roll, e eles decidiram levar uma lição de vida para a juventude na época que eles surgiram. E até hoje, como você percebe na mensagem que eu estou lendo para vocês, eles preservaram isso. Se você não sabe, o baterista do Iron Maiden, ele é convertido, ele congrega em uma igreja, e ele continua na banda, continua fazendo o trabalho dele, mas hoje ele é um servo de Jesus Cristo. Então a longevidade da banda e como a banda se preservou muito melhor do que as outras bandas de sua época, isso prova que eles escolheram um caminho certo, né? Isso prova de que aquilo que Salomão falou lá em Eclesiastes é pura verdade. Aquele que não lembra de Deus na época da sua juventude, esse vai colher frutos amargos. Então vamos continuar aqui a mensagem da música. A música diz o seguinte: pois o dia do nosso julgamento acaba de começar. Sobrevivendo em montanhas cobertas de poeira, o conhecimento e a virtude são feridos pela luxúria. Realmente acredito que eles estão vindo atrás de nós, dançando nos túmulos daqueles que sangraram por nós. Preste atenção em algo que eu vou dizer. Existe um julgamento. Essa vida ela não é por acaso, né? Eu estou aqui falando com você nesse vídeo primeiramente como um fã da banda Iron Maiden e também como um fã desse mais novo trabalho da banda. Mas eu estou falando aqui com você também como amigo. Eu quero dizer algo muito importante para você. No final dessa vida, quando o seu ciclo terminar, vai ter um julgamento. E as escolhas que você fez durante toda a sua vida vão determinar a sua eternidade. Tem muita gente que diz não há Deus, não existe Deus. Tem muita gente que diz que quando essa vida se acaba, o que resta é uma escuridão eterna. Não acredite nisso. Existe sim uma eternidade. Agora, onde você vai passar a eternidade vai depender das suas escolhas. Então eu acho muito interessante esse trecho da música, pois o dia do nosso julgamento acaba de começar. A música continua, né, e diz que o conhecimento e a virtude são feridos pela luxúria.
Por que que o vocalista do Nirvana, ele tirou a sua vida de uma forma tão precoce, né? O cara muito talentoso, um cara de boa aparência, um excelente cantor, um excelente frontman, um dos maiores nomes do rock and roll mundial, acabou nos deixando muito cedo e nos deixando muita falta também, desse cenário horrível de música que nós temos atualmente, porque ele foi um grande exemplo de alguém que abandonou o conhecimento e a virtude pela luxúria. O que seria a luxúria? A luxúria é a vida desregrada, é o uso excessivo de drogas, o abuso sexual, muitas das vezes o sexo feito de maneira desordenada, são as traições, são as brigas, é o desrespeito, é a rebeldia. Então, o que seria a luxúria? A luxúria é a vida desregrada. Então, por abandonar o conhecimento e a verdadeira virtude, a ação correta, a ação equilibrada, a linguagem coerente, o amor pela sabedoria, por abandonar tudo aquilo que realmente alimenta a alma e nos traz paz, muitos se entregam pela luxúria e, como diz a própria letra da música, esses são feridos pela luxúria, aqueles que abandonam o conhecimento e a virtude são feridos pela luxúria. E a música continua: impulsionados pelo nosso desejo sem fim, derrotados pela ira, nossa maior motivação. Ataque novamente, por mais que eles tentem, contenha-os novamente e novamente os veja fugindo. Ouça-os chegando, prontos. Agora aguardamos, devemos ser firmes, devemos ser pacientes, devemos acreditar que podemos ganhar. O que nos salvará? A grande muralha. Agora, sob o cerco, temos a força real para contê-los. Agora temos que acreditar que podemos repeli-los. Fé nos anos em que nossos antepassados nos ensinaram. Tenha a crença de que podemos proteger a muralha. Por mais que tentem, nós os derrubaremos. Lute até o fim. Eles nunca poderão nos dominar. Guerra das vontades. Vamos lutar até o último homem. Honrem os nossos mortos para que eles nunca tenham lutado em vão. Protejam nossa sorte. Vinguem os misericordiosos. Protejam a grande muralha. Nunca mais sucumba, flechas caindo, esquecimento sombrio, viva em espírito, viva para contar aos nossos filhos. Reunindo-os a todos para o chamado, podemos ouvir de longe o som dos tambores distantes. Eles precisam de todos na muralha, pois o dia do nosso julgamento acaba de começar. Eu quero fazer uma pergunta para você. Na vida, essa música é um cenário de guerra, mas na vida, quem são os nossos maiores inimigos? Primeiramente, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. O nosso coração é um coração cheio de cobiça, é um coração cheio de engano, cheio de malignidade, cheio de depravações morais. E muitas das vezes a gente confunde liberdade com libertinagem. E muitas das vezes a gente acha que viver de forma desregrada, abandonar as boas virtudes da conduta humana, abandonar o conhecimento pela luxúria, pela vida desregrada, muitas das vezes nós achamos que isso é liberdade. Mas sabe o que é que acontece? Muitos, por viverem assim, acabam se desapontando, acabam percebendo que estão vazios. E assim como o batera do Iron Maiden, acabam se entregando para Cristo Jesus, porque reconhecem a luxúria não é liberdade, porque a luxúria destrói, porque a vida desregrada é o nosso maior inimigo. Lute para que você se torne uma pessoa melhor. Mas eu quero terminar esse vídeo dizendo algo para você. Você nunca vai conseguir se tornar uma pessoa melhor se você não se entregar a Deus. Se você não passar a confessar de que existe um Redentor que pode mudar o teu caráter, que pode te ajudar a abandonar a vida desregrada e encontrar a verdadeira liberdade que está em Cristo Jesus. Se o batera do Iron Maiden não rejeitou a Cristo, o batera do Iron Maiden que viveu aquela vida de rock and roll, aquela vida de sexo, drogas e rock and roll, ele decidiu rejeitar tudo isso para se entregar a Cristo. Se você é fã do Iron Maiden, faça a mesma coisa. Eu quero deixar essa mensagem para você. Eu fui muito identificado com esse CD, eu escutei esse CD várias vezes.
mostrei para o meu irmão mais novo, meu irmão se apaixonou pelo CD. Eu pesquisei a tradução das músicas, infelizmente até é vergonhoso dizer que eu não falo inglês. Mas eu quero deixar essa mensagem para você. Compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. E nesses dias eu vou estar postando alguns vídeos de algumas músicas desse disco do Iron Maiden com legenda, para que você analise mais a fundo. Eu vou deixar também aqui no link da descrição no vídeo o link com todas as músicas desse CD. Reflita nessa mensagem, né? Se você não gostou do vídeo, dê o dislike. Se você gostou, dê o like. Compartilhe. E se você discorda, não tenha medo de deixar o seu comentário. Fica na paz. Deus lhes abençoe.